O Sanji que você conhece não é o mesmo que o mundo vê, porque tudo que a gente sabe sobre ele vem de dentro da história. A gente vê conversas, emoções, escolhas, entende quem ele é de verdade, mas o mundo de One Piece não tem esse privilégio. Eles não veem o contexto, eles só veem os fatos. Nomes surgindo, recompensas aumentando, envolvimento em eventos cada vez maiores e um homem que está sempre presente, sempre ligado a situações que saem do controle. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Deixar de lado o nosso ponto de vista e reconstruir quem o Sanji é, usando apenas aquilo que o mundo sabe, aquilo que foi visto, registrado e espalhado. Porque quando você faz isso, quando você tira toda a parte humana e deixa só os acontecimentos, surge uma imagem completamente diferente. E a pergunta que fica é simples: que tipo de figura o Sanji se torna sem contexto? E vale lembrar também que eu já fiz 2 vídeos semelhantes a esse, como o mundo de One Piece vê o Luffy e também como vê o Zoro. Tá passando a playlist aqui no card, mas primeiro termina esse vídeo aqui e depois você corre lá assistir. Mas agora bora pra esse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. No começo, o Sanji simplesmente não existe para o mundo. Ele entra pro bando do Luffy sem qualquer tipo de notoriedade. Não tem recompensa, não tem histórico conhecido, não tem um nome circulando entre marinheiros ou civis. Absolutamente nada. Do ponto de vista externo, ele é só mais um membro de uma tripulação que ainda está começando a ganhar atenção. E isso é importante, porque enquanto outros já começam a construir uma reputação desde cedo, o Sanji começa completamente fora do radar. Ele participa, ele luta, ele está presente, mas ninguém está olhando para ele. A percepção é simples, só mais um membro desconhecido. E é exatamente assim que a história dele começa aos olhos do mundo, sem impacto, sem atenção, sem ninguém imaginar o que aquilo vai se transformar. Durante toda a fase do West Blue, o Sanji já está ativo, já está lutando, já está participando diretamente dos conflitos. Mas isso simplesmente não se traduz em reconhecimento. Ele está presente nas batalhas, contribui para as vitórias, enfrenta inimigos perigosos junto com o bando, só que nada disso chega ao mundo com o nome dele atrelado. As recompensas não refletem isso. As histórias que circulam não destacam ele. Tudo que é dito acaba gerando em torno do capitão ou dos eventos principais. E aí surge um ponto curioso. A força está ali, as ações aconteceram, mas não existe identidade. Do ponto de vista externo, é como se existisse alguém forte dentro daquele grupo, só que ninguém sabe quem é. Não existe um nome, não existe um rosto, só existe o resultado. E isso define perfeitamente esse momento. Ação sem reconhecimento. Em Alabasta, o Sanji começa a mostrar algo que vai marcar toda a forma como ele atua. Ele não precisa estar na linha de frente para mudar o rumo das coisas. Durante o conflito com a Baroque Works, a atuação dele não é direta o tempo todo. Em vez de simplesmente entrar em combate, ele interfere nos planos, age nos bastidores e altera o curso da situação sem precisar de confronto aberto. E isso muda o tipo de presença que ele representa, porque não é só sobre lutar, é sobre influenciar o que está acontecendo sem ser visto. Do ponto de vista de quem está de fora, isso nem sempre é claro. Os acontecimentos mudam, estratégias falham, coisas saem do controle, mas não existe uma figura óbvia ligada a isso. E é aí que surge o primeiro sinal de algo diferente. Alguém ali não está só lutando, está pensando. Em Enies Lobby, o Sanji deixa de ser apenas um nome estranho e passa a fazer parte de algo muito maior. Aqui não é mais um conflito isolado, é uma invasão direta ao governo mundial, um evento que chama a atenção do mundo inteiro. E no meio disso, o Sanji está presente lutando contra agentes oficiais, participando ativamente do ataque e contribuindo para um dos maiores incidentes da época. Agora não dá mais para ignorar. Ele não é só um membro secundário, ele está inserido em um evento de escala global, enfrentando forças diretamente ligadas ao sistema. E isso tem consequência. A recompensa aumenta, o nome circula mais, a associação dele com o Luffy se fortalece, a percepção muda, ele faz parte de algo grande. E é exatamente aqui que o Sanji entra de vez no radar do mundo, não como destaque absoluto, mas como alguém que está presente em situações que não deveriam ser possíveis.
Mesmo depois de ganhar notoriedade, a imagem do Sanji continua estranha. Os cartazes não ajudam, falta clareza, falta precisão. O nome começa a circular com mais frequência, mas o rosto não acompanha. Existe uma identificação oficial, mas ela não cumpre o papel de realmente mostrar quem ele é. Isso cria um problema. As pessoas sabem que ele existe, sabem que ele está envolvido em eventos importantes, sabem que ele faz parte do grupo dos Chapéus de Palha, mas não conseguem reconhecer ele, não conseguem apontar no meio de uma multidão, não conseguem ligar o nome a uma figura clara. Isso transforma a percepção em algo fragmentado, porque não existe uma imagem sólida, só pedaços. A sensação que fica é bem simples. Ninguém sabe exatamente quem ele é. E quando alguém tem um nome conhecido, mas uma identidade indefinida, isso não diminui o impacto, só torna tudo mais estranho. Depois dos acontecimentos que abalam o mundo, o Sanji simplesmente desaparece. Assim como o resto do bando do Luffy, ele some completamente do radar. Não há notícias, não há registros, não há novos acontecimentos ligados ao nome dele. Isso cria um silêncio estranho. A reputação não cresce, mas também não some. Ela fica parada, congelada naquele último ponto conhecido, cercada por dúvidas, porque agora não existe atualização, não existe confirmação, não existe nenhuma forma de saber o que aconteceu nesse tempo. Do ponto de vista do mundo de One Piece, ele simplesmente sumiu. E quando alguém com um histórico de envolvimento em eventos grandes desaparece assim, a ausência não traz alívio, traz incerteza, porque ninguém sabe se ele parou ou se ele está se preparando. E é exatamente isso que define esse momento. A ausência não apaga a reputação, ela transforma em dúvida. Quando o Sanji reaparece depois de tanto tempo fora do radar, a mudança é imediata. Ele volta mais forte, mais rápido, mais eficiente. As ações ficam mais diretas, os resultados mais claros e o nível em que ele opera já não é o mesmo de antes. E isso não passa despercebido. Novos feitos começam a surgir, o nome volta a circular com mais peso e a recompensa acompanha esse salto. Existe um reconhecimento de que ele não só voltou, como voltou diferente. Mas existe um detalhe que torna tudo isso mais inquietante. Ninguém viu o processo. Não houve transição pública, não houve evolução acompanhada. Ele simplesmente desapareceu e reapareceu em outro nível. Do ponto de vista do mundo de One Piece, a sensação é clara. Ele evoluiu, mas ninguém viu como. E quando alguém cresce assim, fora dos olhos de todos, sem explicação, sem limite definido, isso não só impressiona, isso gera desconfiança, porque ninguém sabe até onde esse crescimento vai. A partir de Dressrosa e dos eventos que vêm depois, o Sanji deixa de estar ligado apenas a conflitos isolados e passa a fazer parte de algo com impacto global. Mesmo quando não é o centro direto de todas as batalhas, ele está inserido nos acontecimentos que estão mudando o mundo. Ele faz parte de um grupo que enfrenta grandes forças, interfere em territórios importantes e se envolve em eventos que ganham escala mundial. E isso consolida a posição dele, não como alguém secundário, mas como um membro real de uma força que está crescendo rápido demais. Agora, do ponto de vista de quem está do lado de fora, dentro do mundo de One Piece, a leitura fica clara. Ele não é só um lutador dentro de um grupo, ele faz parte de algo maior, algo que está se movendo em nível global. E quando alguém está constantemente presente em eventos desse tamanho, a conclusão é inevitável. Ele não é coincidência, ele é parte de uma força mundial. Então vem a revelação que muda completamente o peso do nome do Sanji, o sobrenome Vinsmoke. Ele passa a aparecer ligando ele diretamente a Germa 66, uma organização conhecida por sua força militar e pelo histórico ligado à guerra e à ciência. De repente, aquele nome que já circulava por causa dos eventos com o bando dos Chapéus de Palha ganha um novo significado. Não é só alguém que participa de grandes conflitos, é alguém que vem de uma família temida. O cartaz muda a identidade e ela fica cada vez mais clara. Com isso, a percepção também muda. Agora não existe só mistério, existe contexto. E esse contexto é perigoso. Do ponto de vista do mundo de One Piece, a conclusão é direta. Ele tem uma origem perigosa. E quando o passado de alguém começa a carregar esse tipo de peso, o nome deixa de ser apenas conhecido. Ele passa a ser respeitado e temido.
Depois de tudo isso, a imagem do Sanji muda de forma definitiva. As recompensas já não são baixas, o nome já não é desconhecido, ele não é mais aquele membro invisível que ninguém conseguia identificar, agora ele é reconhecido. E não só por feitos isolados, mas pelo conjunto, pela constância, pela presença em eventos grandes. E principalmente pela associação direta com o bando dos Chapéus de Palha e com o Luffy, que já opera em um nível completamente diferente. Ele faz parte de uma tripulação ligada a um Yonkou, e isso, por si só, muda tudo. Do ponto de vista do mundo de One Piece, não existe mais dúvida sobre quem ele é. A percepção deixa de ser confusa e passa a ser clara. Ele não é mais desconhecido. E quando o nome deixa de ser um mistério e passa a ser reconhecido dentro de um cenário global, o que surge não é só atenção, é respeito, misturado com cautela. No fim das contas, existe um padrão que define o Sanji mais do que qualquer outra coisa. Ele está presente. Presente em conflitos grandes, em situações perigosas, em eventos que mudam o rumo do mundo repetidas vezes. E em todas elas ele sai vivo. Não importa o tamanho do problema, não importa o nível da ameaça, ele continua vivo. Continua aparecendo, continua envolvido, continua avançando junto com o bando. E isso, com o tempo, começa a chamar mais atenção do que qualquer feito isolado. Porque não é só sobre uma vitória específica, é sobre repetição. Do ponto de vista de quem acompanha isso dentro do mundo de One Piece, a conclusão se forma naturalmente. Ele sempre volta. E quando alguém acumula esse tipo de histórico, passando por tudo isso sem desaparecer, sem ser derrotado publicamente, o efeito muda. Deixa de ser admiração e começa a virar receio, porque consistência nesse nível gera medo. No fim de tudo, quando você olha para a trajetória do Sanji, apenas pelos fatos que o mundo conhece, a imagem que se forma é muito diferente da nossa. A gente viu o lado humano, o humor, as escolhas, os momentos que explicam quem ele é, mas o mundo de One Piece não viu nada disso. O que eles viram foi outra coisa. Um homem que começou invisível, sem nome, sem rosto, e que aos poucos foi aparecendo, ligado a eventos cada vez maiores. Alguém que age sem ser visto, que interfere em situações críticas, que faz parte de conflitos globais e continua surgindo, sempre presente e sempre ativo. E quando a origem dele entra em jogo, quando o nome ganha peso, tudo isso se soma: invencibilidade, inteligência, sobrevivência e origem perigosa. O que sobra não é só um cozinheiro, é uma presença constante em momentos decisivos, mesmo quando ninguém percebe. Alguém interferiu, mas não foi visto. E é exatamente por isso a conclusão é tão desconfortável. Mas é isso aí. Curtiu esse vídeo? Curtiu esse tema? Comenta aqui embaixo a sua opinião, comenta o que você acha sobre o Sanji, o que você pensa sobre ele e como você acha que o mundo de One Piece pode ter divisão sobre ele. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não deixou teu like, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela e continua maratonando essa série. Eu tenho certeza que você vai curtir. Mas é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.